A TV Web A Caminho da Luz apresenta Palestras Espíritas. Dezoito anos de amizade, 18 anos de trabalho, 18 anos de história, 18 anos de compromisso, 18 anos de bênçãos, 18 anos de conquistas, de avanços, de realizações. Tudo isto e outros motivos me trazem ao circuito das águas. Inicio falando da minha gratidão, da honra de estar aqui, da alegria de estar aqui, pedindo a Jesus, por antecipação, que abençoe você, nos abençoe a todos. Mediunidade com Jesus é o tema escolhido para esta hora de reflexão. E indo, talvez, ao encontro de algum questionamento, você poderia indagar-se ou me indagar: que tenho eu a ver com este tema? Que tenho eu a ver com este tema? Não sou trabalhador da mediunidade, nem espírita sou, não conheço a todos, mas você verá, ao término das nossas reflexões, que o tema interessa sim a todos, independentemente da denominação religiosa, independentemente da tarefa a que estejamos vinculados. Nosso estudo se bipartirá. Ora, me dirigirei aos trabalhadores específicos da mediunidade, ora, estarei me dirigindo a todos, esperando atingir os objetivos. Todos nós somos médiuns, sem exceção. Todos somos médiuns. O que é mediunidade? Trarei algumas noções sobre ela. Mas, continuando a pontuar, digo que muitas vezes aquele que pensa não ser médium é mais médium do que aquele que supõe ser muito médium. Aliás, me coloco desde já à sua disposição para, ao final, abrirmos para alguma pergunta, algum questionamento.
onde menos somos espíritas, no centro espírita. Quem é espírita somente no centro espírita é muito pouco espírita. Como também quem é católico somente na igreja, enquanto na intimidade da igreja, é muito pouco católico. Quem é evangélico somente quando está presente na igreja é muito pouco evangélico. Ou umbandista, ou messiânico, ou seitonoye, para referir-me a outras filosofias religiosas. Onde menos somos médiuns é no centro espírita. Quem é médium somente enquanto no centro espírita é muito pouco médium. Onde menos desenvolvemos a mediunidade é exatamente no centro espírita. Ai daquele que pretender ser médium somente no centro, ou ai daquele que espera as horas destinadas ao desenvolvimento da mediunidade para desenvolvê-la. Digo a esses candidatos à mediunidade que o seu desenvolvimento será pífio, será pobre, sofrível. Você será um médium que se arrastará por toda a encarnação nesta condição, se não mudar a postura, a compreensão, a busca, o aprofundamento. Foi dito que onde menos somos espíritas e médiuns é exatamente no centro espírita. E não é difícil argumentar e não é difícil entender. A semana tem 7 dias, o dia 24 horas. Calculemos 7 vezes 24, 168 horas na semana. Eu não conheço a rotina desta casa espírita, não conheço a rotina das casas espíritas do nosso querido Circuito das Águas, mas uma casa pela outra tem 3 noites de atividades. Vamos exagerar, 4 noites. E vamos considerar, estou aqui falando aleatoriamente, sem dados, mas dentro da rotina das casas espíritas, vamos considerar que entre o vir, o permanecer e o retornar para casa, uma reunião pela outra nos tome 2 horas. Chegamos aqui por volta das 7h30 da noite, se for à noite a reunião, claro, e quando são 9h30, voltamos para casa. 2 horas, vezes 4 noites, para quem vem às 4 noites, 8 horas. A semana tem 160 horas e 8 horas, restam 160.
Portanto, está demonstrado que onde menos somos espíritas e médiuns, por uma questão matemática, é precisamente no centro espírita. Portanto, precisamos perceber que precisamos, que devemos ser espíritas e médiuns, não somente quando nos encontramos na intimidade da casa espírita. Espírita deve ser, se não é, deve ser e será um estado de espírito. Ser espírita é um estado, ou deve ser um estado de espírito, de tal maneira que onde o espírito estiver, ele será espírita, ou seja, se comportará como espírita. De todas as possibilidades mediúnicas, a menos importante é a da incorporação de espíritos. Quem somente incorpora espíritos é muito pouco médium, mesmo atuando de maneira efetiva. Porque mais importante que incorporar, para me valer da expressão clássica, mais importante do que incorporar o espírito é incorporar a doutrina espírita, para que ela me permeie, me penetre. E nesse sentido, tanto para o médium como para o espírita, são 3 os estágios em relação à evolução, ao compromisso nosso com a doutrina. O primeiro estágio, a pessoa entra na doutrina. Segundo estágio, a doutrina entra na pessoa. E terceiro estágio, a doutrina, sem deixar a intimidade do espírita, sai da pessoa mimetizando, contagiando, influenciando, contribuindo de maneira eficaz para todas as criaturas, vale dizer, para a humanidade. É chegada a hora de tirarmos o espiritismo do centro espírita. É chegada a hora de pô-lo ao alcance da humanidade, para que não formemos uma casta de supostos iniciados, uma casta de presunçosos, de supostos donos da verdade, alienados da realidade socioeconômica, cultural, moral, ética, estética, filosófica, política da humanidade. Oração de São Francisco, construída agora de maneira incompleta e ao sabor do momento. Senhor, fazei de mim o instrumento de vossa paz. Sob a ótica do estudo desta noite, façamos uma releitura desta oração, para dizer que ela pode bem ser a oração do médium espírita. Para não falarmos agora do médium católico, do médium protestante, do médium da Umbanda,
porque estamos aqui hoje focados na parte que nos cabe. Fazei de mim um instrumento de vossa paz. Tem guerras no mundo? Então, o espírita, médium, somos todos, está sendo chamado a contribuir para a paz do mundo. Eu não disse que quem incorpora espírito é o menos médium de todos os médiums? Porque mais relevante para a humanidade é incorporar a paz. Ser instrumento da paz, levá-la onde houver conflitos. E nesse sentido, não somente as grandes guerras. Onde houver alguém em conflito, ali a mediunidade com Jesus está me convocando a que eu seja instrumento da paz para aquela pessoa. Onde houver dúvida, sem nenhum rigor na sequência, que eu leve a fé. Milhões, eu ia dizer bilhões, mas você poderia me chamar de exagerado. Bilhões de criaturas, milhões, vivem à distância da fé. Francisco pede para que ele seja instrumento para que as pessoas passem a se conectar com Deus. Me ajude a ajudar aqueles que vivem alienados, desconectados da espiritualidade, que são, queridos amigos, 90% da humanidade vivem desconectados da espiritualidade superior. 60% vivem em função do sexo. 30% em função do estômago. Somente 10% da humanidade vivem em função das emoções, do intelecto, da espiritualidade. Portanto, 90% da humanidade esperam que eu seja médium da espiritualidade. Começa a perceber o sentido da mediunidade ampla com Jesus. Mas voltando, sem nenhum rigor na sequência, vamos voltar para a casa espírita e para o médium. O médium incorpora o espírito. Entre aspas, o incorpora, porque na verdade trata-se de assimilação de corrente mental. Mas algo talvez um tanto novo para alguns. Se o médium pode incorporar o espírito também incorpora o médium. O espírito também pode incorporar o médium. E nesse sentido, reforçamos que às vezes quem se supõe médium é menos médium que o outro, que até nem se acredita médium. Nós vamos explicar isto. Imaginemos-nos num trabalho mediúnico. Todos que ali se encontram são médiuns efetivos. E alguns incorporam, outros são incorporados.
E mesmo aqueles que estão incorporando, estão sendo incorporados. Vou explicar. Todos nós formamos um campo magnético, uma aura, um campo magnético. Digamos que eu não tenho a mediunidade psicofônica, não sou, digamos, médium de psicofonia, de incorporação. Mas naquele dia, eu estou particularmente calmo. Tive um dia tranquilo, não me permiti estressar, não me permiti uma ansiedade crônica, atravessei o dia com muita qualidade emocional. Posso estar sentado em torno da mesa ou até em cadeiras laterais. A espiritualidade sonda a condição espiritual, emocional, magnética de todos os que estão presentes. Vai perceber, sem esforço, que eu naquela noite, naquele dia, naquela hora, estou particularmente tranquilo. O que faz a espiritualidade? Enquanto alguém está dando passividade, incorporando, e o dirigente está dialogando com aquele espírito especificamente, a espiritualidade pode pegar um espírito desequilibrado, nervoso, tenso, irritado, estressado, ansioso, e o aproxima do meu campo magnético. Eu não me incorporo a ele, mas ele vai incorporar a minha calma. Ele relaxa, fica bem, me incorporou. Incorporou o meu estado psíquico. Não é assimilação de corrente magnética, de corrente mental. E este fenômeno é muito mais comum do que se supõe. Onde eu estiver, o campo magnético que me é peculiar está comigo. Eu estou a todo tempo pensando, sentindo, criando mentalmente, vibrando. O meu campo magnético faz parte da minha persona, da minha personalidade, da minha realidade total. Onde eu vou, eu me levo. Óbvio. E a todo momento, eu posso estar em lugares diversos, incorporando e sendo incorporado. Sem que nos apercebamos, ao longo de um dia, você que talvez nunca tenha meditado tanto assim no tema mediunidade, ao longo de um dia, todos nós aqui incorporamos várias vezes e somos incorporados outro tanto. Eu espero que essas reflexões, conquanto muito singelas, óbvias para alguns, sejam úteis para toda a vida. Porque nós somos seres sociais, sociáveis, convivemos. E pela natureza da dificuldade que as pessoas apresentam, Deus, o Cristo, a espiritualidade, a vida,
nos estão dizendo o que esperam de nós. Senhor, onde houver ódio, que eu leve o amor. A necessidade que se apresenta sinaliza o que a vida, o que a pessoa esperam de nós. O binômio necessidade, possibilidade. A pessoa aflita vem com a sua necessidade e nós vamos ao encontro dela com as nossas possibilidades. Consegue perceber que nós somos médiuns o tempo todo? Quando, pois, alguém chega com um projeto, um sonho, e eu digo, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu fui médium do desânimo. Eu fui médium do pessimismo. Você chega construindo de maneira intimista o pensamento, você chega com um projeto para mim, dizendo, olha, estou pensando, o que você acha? Confio em você, sei das suas possibilidades. Você já superou tantos desafios, este para você, tranquilo, vai em frente. Eu fui médium. Hoje aqui, não tenho noção exata, eu estou sendo médium para 150, 200 pessoas. Eu estou sendo médium agora. E nós somos médiums o tempo todo. Guarde isto. A vida é um trabalho mediúnico permanente. Porque a todo instante estamos trocando. A todo instante, Francisco de Assis é dando que se recebe. A todo instante estamos dando e recebendo. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. O médium com Jesus é o médium comprometido com a comunidade. É o médium comprometido com a coletividade. É o médium comprometido com a humanidade, seja ele espírita ou não, seja ele um médium com tarefa definida ou não numa casa espírita. E agora fica ainda mais fácil de dizer e mais fácil de compreender. O médium que lá fora, o cristão que lá fora se omite, negligencia, mantém-se numa postura de indiferença para com as dores humanas, ou se porta de maneira inadequada, pessimista, aguardando a noite do trabalho mediúnico para incorporar mais ou menos 2 ou 3, é muito pouco médium. Ficou claro? Isaías, claro. Se você disser que não ficou claro, eu começo a palestra de novo. Ficou claro? Olha o medo de começar a palestra de novo. Compreende? Então todos somos médiuns. Médiuns
com Jesus quer dizer, ou mediunidade com Jesus, quer dizer mediunidade com o Evangelho. Compromisso com o Evangelho. Há médiuns sem Jesus que chegam na casa espírita e não dá boa noite. Não cumprimenta o companheiro. Incorpora. A quem está incorporando, eu não sei. Muito sério isto. Me lembra a história daquele nosso irmão que por meses frequentou o centro espírita. Ele era um frequentador mesmo. Vinha, entrava, se assentava. O dirigente da casa nunca se dignou a cumprimentá-lo. Nunca lhe deu boa noite. Nunca lhe deu boas-vindas, perdendo a oportunidade de ser médium da educação, médium do respeito, médium da gentileza, médium do acolhimento. Esse sinal quer dizer o quê? Acorda, né? Bem, aquele frequentador desencarnou e veio no centro espírita dar uma lição para o dirigente. Incorporou, e o dirigente que nunca o cumprimentara, vou dar uma dica para você simular que está incorporando o mentor, junta os dentes. Meu irmão, Jesus nos abençoe. Em nome de todos, dou-te as boas-vindas. Neste momento, quer que eu chore também? Eu choro. Você é a pessoa mais importante da nossa noite. Obrigado pela presença. E o Espírito falou: eu sou aquele que por meses sentava lá. Você nunca me deu boa noite. Você nunca me deu as boas-vindas só porque eu morri. Agora você está me recebendo assim. Por que não me recebeu assim antes? Quem programa a hora em que vai ser médium é menos médium do que supõe. Como aquele que programa a hora que vai amar, ama muito pouco, né? Então diz a esposa para o marido para a esposa, o casal de namorados: bem, amanhã às 11 da noite você se prepara, tá? Viu? Estou tentando lembrar uma palavra aí de uma novela aí, que eu vou lhe o quê? Vou lhe usar. Isso, olha aí, ó. O meu obsessor me incorporou agora. Estou incorporando o obsessor. Que mentor jamais sugeriria um trem desse, né? Amanhã à noite eu vou lhe usar. Entendeu? Amor programado é um amor que nos merece atenção. Assim o médium. Então, hoje, trazendo aqui para nós, a pergunta vale para cada um e para mim também. Com quantas pessoas você esteve? Ainda que rapidamente. 10 pessoas? 10 possibilidades de você ser médium. Com 20? Com 30 pessoas?
20, 30 possibilidades de incorporarmos o bem. Ser médiuns do bem. Ser médiuns do Evangelho. Conta-se que Francisco de Assis começa a ficar desconfiado que ele está por perto. A gente está falando muito nele aqui hoje, né? Convidou os companheiros para irem à Praça de Assis pregar o Evangelho. E eles foram, passeando pelas ruas de Assis, demorando-se um pouco na praça. Francisco cumprimentou aos transeuntes, brincou com as crianças, dirigiu palavras de conforto, de consolo aos enfermos que foi encontrando pelo caminho e retornou para a igreja, acompanhado dos companheiros. E os companheiros, surpresos, perguntaram-lhe: mas, paizinho, o senhor nos convidou para pregar o Evangelho? E Francisco lhes disse: pois foi o que nós fizemos o tempo todo. O que você acha que é pregar o Evangelho? E Santo Agostinho dizia: pregue o Evangelho de todas as formas possíveis. Se for necessário, use as palavras. Vou repetir. Pregue o Evangelho de todas as formas possíveis. Se for preciso, use as palavras. A simples presença já nos torna instrumentos de alguma coisa, da irritação ou da calma, médiuns do orgulho, da arrogância, da presunção ou da humildade, da modéstia, da discrição, da simplicidade. Médiuns do egoísmo ou médiuns da caridade, a depender do nosso comportamento, das nossas atitudes, das nossas escolhas. Voltando para o trabalho mediúnico. Desconfie dos videntes. Desconfie dos videntes. Isso está escrito no livro dos médiuns, item 171. Se tivermos aí o livro dos médiuns, a gente mostra, não me provoque, que eu sou médium da cólera com muita frequência, né? Da raiva, então eu vivo sempre incorporado. Item 171. Mera coincidência, mas no Código Penal brasileiro, artigo 171, é estelionato. Dizem que coincidências não existem. Desconfio dos videntes. Por quê? Na psicografia é possível analisar o texto, o teor. Na psicofonia, pode-se avaliar a fala. Na vidência, na audiência, ou eu confio na informação, ou não. E como não fica bem não confiar, eu confio, e os videntes vão vendo.
Kardec, desconfie muito. E mesmo aquele que está dizendo a verdade, não está sendo traído pela própria imaginação, por mais que veja, vê muito pouco. Vê muito pouco. Não farei isso porque está filmando. E não quero dar trabalho para o meu cameraman, né? Mas se eu for ali à porta, eu estarei vendo Serra Negra. Mas o que é que eu estou vendo de Serra Negra? Quase nada. Quase nada. Mesmo que eu suba um pouco mais e pegue um ponto estratégico, estou vendo Serra Negra? Estou. Mas o que estou vendo de Serra Negra? Quase nada. O mundo espiritual é maior que a Terra, é um pouco maior que Serra Negra. Quem estiver vendo alguma coisa, está no item 171. Quando alguém disser que está vendo, peça provas. Peça provas. É um direito seu, é um dever seu. Então, alguém chega perto de mim e diz: olha, estou vendo um espírito com anatomia masculina perto de você. Nada demais. A população desencarnada passa de 20 bilhões. Vamos ficar em 20 bilhões. Deve ter lá o quê? Uns 8 bilhões de homens. Homens, entre aspas. Ele está vendo um dos 8 bilhões. Até aí. Ó, esse espírito que está perto de você é calvo. Você riu por quê? Você está sendo médium da alegria ou dos seus obsessores ou dos meus? Da alegria, né? Olha, é calvo. É um dado. Sim, mas deve ter quanto? Uns 100 milhões de calvos? Ele tem os olhos castanhos esverdeados. E olha, já está um vidente bom. Já está como diria o Neto lá da Bandeirantes, está um baita do médium, né? Os olhos castanhos esverdeados, muito bem, deve ter uns 10 milhões assim. Ele está dizendo que é seu pai. Ah, interessante. Interessante. É barrigudo? É. Aumentou a probabilidade. Ele está dizendo que se chama Sebastião e que, apesar de tudo, ama você. É meu pai. A probabilidade é grande. Kardec nos sugere isto. Senão fica naquela, olha, estou vendo uma luz. Mas o universo é todo luz. Tem o caso daquela mulher muito perturbada que foi ao Chico. Chico, você está vendo uma luz em torno de mim? E ficou horas ali, Chico, Chico, e o Chico fugindo da pergunta, porque não queria mentir para agradar. Mas ela tanto insistiu, que numa certa hora ele disse, olha, estou vendo uma luz maravilhosa sobre você. E ela foi embora feliz. Os amigos falaram, mas Chico, uma luz maravilhosa sobre ela, perturbada, como se encontra? E o Chico, bem-humorado, falou, você não reparou que ela estava debaixo de uma lâmpada? Você entendeu? Então você está vendo uma luz aqui. Eu estou debaixo de 3 lâmpadas. O médium precisa ser
especializar. Outro cuidado para os dirigentes espíritas. Cuidado com a clínica geral, com o médium que é vidente, audiente, psicografa, incorpora, cura, magnetiza e faz palestra, faz prece. Cuidado, tudo pede especialidade. Nunca fiz uma palestra sobre perispírito. Não tenho material suficiente para falar de perispírito. O que eu sei de perispírito, todos os espíritas que leram alguma coisinha sabem. E os que pensam que sabem de perispírito, sabem muita coisa, muito pouca coisa. Mas quem quiser estudar perispírito, leia Nosso Lar, de André Luiz. Primeira página, ele já começa a trazer a anatomia, a fisiologia do perispírito. Perispírito tem cabelo ou não? Tem rosto, tem boca, ouvido, fala com a boca, tem dentes, tem coração, fígado, pulmão, pernas, braços, tórax, tudo. Genitália. Então, quem pensa que perispírito é uma fumaça, uma pluma, não leu Nosso Lar. Tem sede, tem fome, come, tem aparelho digestivo. E se tem o aparelho digestivo, tem o aparelho excretor. Só para você perceber, porque eu não me atrevo a falar de coisas que eu imagino, mas que eu não tenho certeza. Especialidade. Um exemplo. Esta casa, como todas as casas espíritas, tem passista. O passista deve se especializar. Estudar matérias correlatas, ler sobre magnetismo, centros de força, chakras, noções de hipnose, de sugestão, de indução, para poder auxiliar no relaxamento. Precisa desenvolver alguns cuidados para não ficar na superfície do trabalho. Precisa conhecer alguma coisa da fisiologia humana, do corpo humano, para poder se conduzir. Ler várias obras sobre passe, obras clássicas, confiáveis, respeitáveis, para se especializar. Se orador, precisa se especializar, ter sua lista de temas, buscar subsídios científicos, filosóficos, religiosos, espíritas e não espíritas, para compor a sua peça de oratória com o máximo de segurança possível, para inspirar confiabilidade no que está passando. E assim, em todas as áreas de atividade. Se é médium no campo da assistência social, especialize-se. Estude as personalidades humanas, os tipos psicológicos. Quem é médium de psicofonia ou de psicografia precisa conhecer a escala espírita.
as várias condições em que os espíritos estagiam no seu processo evolutivo para poder transitar com segurança. Boa vontade em mediunidade não basta. Como a boa vontade em qualquer área do conhecimento, da atividade, não basta. É preciso especialidade. E isto pede estudo metódico, criterioso, sequenciado, contínuo, perseverante, ad eterno. Por conta de um outro aspecto da maior importância da mediunidade específica aplicada na tarefa mediúnica. É a questão da parceria. Não existe fenômeno mediúnico que não seja anímico. Não há fenômeno com a intervenção dos espíritos sem a participação do médium. Todo fenômeno mediúnico é anímico também. E você talvez se surpreenderá. Caminhamos para o fenômeno ser cada vez mais anímico e menos mediúnico. Em espiritismo, em mediunidade, não vale a lei do menor esforço. O espírito trabalha com os recursos que oferecemos. Por isso, a cultura, o conhecimento amplo se faz necessário. Vocês sabem que eu abordo sempre sobre depressão. Pois bem, se eu não estudar a depressão, não há psicólogo, não há psiquiatra, não há amigo espiritual, não há psicanalista, não há mentor, não há guia, não há ninguém desencarnado que possa me ajudar de maneira eficaz no estudo, no trabalho. O que é depressão? Eu não sei. Quais as causas da depressão? Ignoro. Qual o perfil comportamental do deprimido? Desconheço. Que ferramentas, que material estou oferecendo para que a espiritualidade, por meu intermédio, trabalhe? Para usar o exemplo máximo da mediunidade, nosso Chico Xavier oferecia muito material. Talvez te surpreenda, para mim, Chico mais evoluído ou mais preparado que o próprio Emmanuel. Porque a tarefa do Chico era mais complexa que a de Emmanuel. Porque Emmanuel trabalhava com Chico. Chico trabalhava com milhares de espíritos. Incorporando, psicografando milhares de espíritos. É muito mais complexo. Assim também Allan Kardec. Portanto, o médium passivo, que não estuda, que não se equipa, que não se prepara, que não traz as suas ferramentas, a sua contribuição, é um médium de pouca produtividade. Digamos que um espírito agora quisesse me incorporar para trazer uma mensagem sobre o amor, que foi o tema ontem em Lindóia. E eu não tivesse absolutamente nada arquivado sobre o tema. Olha o espírito incorporado em mim falando sobre o amor. Ah, o amor! O amor é lindo! É lindo o amor! O
que seria de nós sem o amor? Precisamos amar mais. É tudo que eu tenho. Se eu não tiver mais que isso. O médium, portanto, está para a mediunidade, para a espiritualidade, como os nossos computadores estão para os nossos trabalhos. O que você tem de arquivos, de memórias no seu computador? Você só pode trabalhar com os arquivos que você tem lá. Eu não tenho acesso aos seus arquivos. Seus arquivos não me servem, como os meus arquivos não te servem. Se eu precisar fazer uma pesquisa sobre física quântica e espiritismo, para dar outro exemplo de tema que eu não abordo, eu não tenho material no meu computador. Se você me escrever, Isaías, me dá aí um conceito. Não tenho. Me dá uma ideia. Não tenho. O que você acha? Não acho nada. Porque o meu arquivo está zerado. Agora, se você me escrever e pedir uma informação, Isaías, depressão, o que você tem de material? Se prepare, porque eu vou mandar um monte para você, porque não sei tudo, mas estou me especializando. Compreende? Então o médium vem com as ferramentas. O nosso Chico, um pouco mais recuado no tempo, comparava o médium à caixa de tipos das antigas tipografias. Comparação do Chico. Então, nas tipografias antigas, íamos escrever a palavra amor. Pegávamos a letra A, a letra M, O, R e compunhamos a palavra. Se não tiver a letra, o tipo não estiver lá na caixa, não há como compor a letra. Assim, o médium, quando não oferece material, o espírito não tem como suprir isto. Nos livros psicografados pelos grandes médiuns, há muito do médium. Há muito do médium nas cartas consoladoras, inclusive. Não se trata de fraude, de mistificação, de mentira, mas de amor, de caridade, colocados a serviço da consolação das criaturas humanas. O médium, pois, deve participar, não interferindo no pensamento do espírito, mas oferecendo material para que o espírito utilize-o e possa dar qualidade ao trabalho. Para terminar a introdução, convenceu-se de que você é médium? Hein? Todos os dias nós incorporamos. Para terminar mesmo, Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Tem muito amor, ódio no mundo, que levemos o amor. Onde houver ofensa, que eu seja médium do perdão, adaptando. Onde houver discórdia, que eu seja médium da união. Onde houver dúvida, que eu seja médium da fé. Onde houver erro, que eu seja médium da verdade. Onde houver desespero, que eu seja médium da esperança. Onde houver tristeza, que eu seja médium da alegria.
Onde houver trevas, que eu seja médium da luz. Onde houver desconsolo, que eu seja médium da consolação. Onde houver incompreensão, que eu seja médium da compreensão. Que eu seja, Senhor, pelo menos, teu instrumento, visto que por enquanto não posso ser uma orquestra. Sorria, a palestra terminou. Obrigado, Serra Negra. Eu amo você. Muito. Te amo. Te amo. Beijo. Todos somos médiuns, tá? Sejamos sempre mais médiuns com Jesus. Obrigado. Obrigado. E se eu não fui médium de alguma coisa boa hoje, perdi uma grande oportunidade, né? Beijo. A TV Web A Caminho da Luz apresentou Palestras Espíritas.